Olá, cara amigo, cara amiga, você ligado na TV da gente, acompanhando o programa Alfredo Marques em Questão. Hoje nós vamos tratar de temas polêmicos por demais. Primeiro tema é a questão do Uber, dos aplicativos e se existe ou não um vínculo trabalhista decorrente da contratação. Muito se fala e o STJ decidiu agora contra os trabalhadores de aplicativo. E nós vamos fazer menção a esse assunto. Depois vamos tratar da família Bolsonaro, que tem rachadinha e ela está sendo investigada. Primeiro era o Flávio Bolsonaro, que é senador hoje, e agora mais um membro da família Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, também está sendo investigado. E, por último, vamos tratar de crimes cometidos pela Lava Jato, em que membros do Ministério Público e o próprio juiz Sérgio Moro, à época, e não faz tanto tempo assim, determinaram coagir a filha de um investigado para obrigar o pai a delatar e a se entregar à polícia. Você pensa que aí nós estamos chegando quase próximo à barbárie, não é nem a incivilidade. Crime é para todo lado. Para discutir esses temas e outros que vão surgir ao longo do nosso debate, Antônio Carlos Fernandes, esse mega professor, um estimado amigo, que toda semana está aqui e enobrece o nosso programa, gente muito boa e que é inteligente, danado de bom, como diz o outro. A cientista política Carla Michele Quaresma, uma professora que já dispensa a apresentação, toda semana participa do nosso programa também, trazendo aí sua visão de mundo e fazendo com que a gente reflita cada vez mais. E agora vamos também contar com a inteligência do professor historiador Marcelo Holanda, que vai emprestar seu tirocínio para que o senhor em casa possa formular a síntese do que estamos aqui dizendo e construir a sua opinião. Bom, eu vou começar o programa agradecendo uma galera que assiste o nosso programa. Paulo Pereira, do Luciano Cavalcante, Hélio Carmo, Francisco Rosenberg, Murilo Lucena de Brejo Santo, Liduína Nogueira, Kleber Carneiro, Cláudia Ribeiro, da Fazendinha, um supermercado, e Hamilton Nóbrega, um motorista de aplicativo que já ficou interessado no programa de hoje. Bom, vamos às questões, tratar das questões relativas ao Uber. Para isso, pedi que coloque-se aí um videozinho sobre o aplicativo. Vamos ver. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, deu uma grande vitória à Uber e aos aplicativos de transporte de modo geral. Afirmou que os motoristas que trabalham com essas empresas não têm vínculo empregatício com elas e, portanto, não podem ser considerados seus funcionários. Com isso, o tribunal praticamente encerra uma disputa que poderia ter consequências sérias para as empresas. Caso o vínculo empregatício tivesse sido reconhecido, as companhias teriam que arcar com todos os custos trabalhistas de todos os motoristas, como FGTS, férias, descanso semanal remunerado, entre outros. Em alguns tribunais trabalhistas, a Uber havia sido condenada a reconhecer o vínculo. Agora, com o acórdão do STJ, essas decisões terão que ser revistas. O tribunal decidiu ainda que qualquer disputa judicial entre motoristas e a Uber deve ser resolvida no âmbito da justiça civil e não da trabalhista. Viu aí essa matériazinha curta, mas ela é sintética e eu vou fazer uma pergunta ao meu amigo Antônio Carlos, que certamente já usou esses serviços de aplicativo, e para a gente caracterizar bem a relação. Primeiro é o seguinte, quando você pega um telefone para requerer um deslocamento, um serviço de deslocamento, de táxi, de transporte, você entra em contato com a empresa, você não entra em contato com o motorista. Aliás, você não sabe quem é o motorista. A primeira relação contratual que se dá é com a empresa, seja Uber, 99, táxi não sei o quê, e por aí vai, tem 1000 nomes. Primeira relação de contato é esta. E aí, depois que você configura o contrato, é que o motorista surge. E o valor que você vai pagar e tudo, quem normatiza, quem dá esta informação,
quem estabelece o conteúdo daquele contrato é a empresa do aplicativo. O motorista, você só conhece no momento seguinte, quando ele já está efetivando o serviço. Óbvio que há uma relação de emprego entre a empresa contratante, o Uber ou similar, e o prestador de serviço. Hoje nós precarizamos com o advento da reforma trabalhista e tudo mais, nós precarizamos a relação de trabalho. Muitos dos trabalhos hoje se dão no nível do CNPJ. Você contrata a pessoa física como pessoa jurídica. E eu vou fazer aqui uma pergunta ao querido amigo, advogado, que conhece tudo e mais um bocado. Não está se querendo driblar a legislação para imputar as reclamatórias apenas na esfera civil, aí elas se dariam do ponto de vista indenizatório, compensatório e não mais reconhecimento da relação profissional existida entre o motorista e o aplicativo? Alfredo, há um princípio no direito de que a lei especial prevalece sobre a lei geral. Eu acho que esse princípio tem que ser espraiado no campo, tem que se espraiar no campo de todo o direito. Ou seja, nós temos no Brasil uma justiça especializada em relações trabalhistas, que é a Justiça do Trabalho. Na medida em que essa questão é decidida em termos finais lá no STJ, evidencia-se, eu falei evidencia-se... Não há um conflito de competência com o TST? Pronto, que a relação é de natureza contratual e cível, como você bem colocou na sua argumentação. Mas isso é discutível. Eu entendo que quem deveria dar a última palavra neste assunto seria a Justiça Trabalhista brasileira. Ela é uma justiça especializada para definir o que acontece nas relações de trabalho. Eu não tenho dúvida que o motorista de Uber está prestando, está fazendo, é o trabalho dele, é a profissão dele, que ele está prestando a alguém. E este alguém é o que é o seu empregador. Porque para caracterizar a relação empregatícia, você precisa de habitualidade, continuidade e remuneração. E tudo isso existe na relação de Uber. E essa é uma subserviência contratual, que você se dirige, cumpre tarefas. Isso, né? Claro, obedecendo às normas da Uber. Isso. Então, isso, a meu sentir, caracteriza plenamente uma relação trabalhista. Portanto, essa discussão deveria estar sendo feita no âmbito da Justiça do Trabalho. É o juízo que faço. Professora Carla Michele, uma provocação. Quando a gente solicita um Uber da vida, um aplicativo qualquer, e se eventualmente acontece um acidente no transcurso, você perde, por exemplo, um voo, você tem um hábito de toda tarde tomar um café com a princesa, com a rainha da Inglaterra, imagine, vai se dirigindo ao aeroporto, aí fura o pneu do carro e você perde o voo, ou ele bate, ou sei lá o quê. Todas essas discussões vão se dar entre Carla Michele e o motorista ou entre Carla Michele e o aplicativo para quem você ligou? Qual é a sua sensação? Bom dia, Alfredo. Bom dia aos colegas debatedores, as pessoas de casa que nos acompanham nesse dia de hoje. Alfredo, a relação é com a empresa, né? Na realidade, quando eu estou contratando o serviço, eu aciono a empresa. Mas nós temos que analisar também um novo cenário, né? As novas relações de trabalho. Durante o período eleitoral, o candidato que consagrou-se vitorioso repetiu muito uma frase, né, que é: você quer direito ou você quer trabalho? Então, nós já entramos no ano passado, ainda no governo Temer, dentro de uma lógica de precarização do trabalho, isso em todos os níveis. E hoje nós temos uma fila de 13 milhões de desempregados. A relação entre capital e trabalho é uma relação antagônica, é uma relação de desiguais. Mas numa situação em que há 13 milhões de desempregados, nós voltamos à realidade do século XIX, quando se acumulavam nas portas das fábricas homens, mulheres, crianças, que estavam dispostos a qualquer coisa, a vender sua força de trabalho por qualquer preço, porque dependiam daquela relação. O trabalho escravo, a troca pela comida, você se submete a qualquer coisa, básica. Alfredo. Um pai de família que tem que levar o sustento para casa, que é o provedor, ele se submete a
qualquer relação, desde que haja um mínimo de remuneração para que ele possa, pelo menos, comprar o pão do dia. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje, de uma precarização das relações de trabalho. Isso iniciou-se pelo governo Temer, foi aprofundado e há possibilidade que essa flexibilização que está por vir aí no governo Bolsonaro precarize ainda mais essa relação e o trabalhador ele fica completamente à mercê dessa situação. Ele não tem alternativa. Se está ruim desse jeito, vai ficar pior se ele não tiver nem essa possibilidade. É essa a situação do trabalho hoje. Então, nós temos que pensar Bom, mas a aí formação a política de um é a exército de gente aceitar reserva. subtração de direitos, de prerrogativas, em razão desse cenário que está posto? Mas essa flexibilização, Alfredo, já está acontecendo do ponto de vista prático. Hoje as empresas já estão acordando com os seus trabalhadores como serão as demissões, redução salarial que a Constituição não permite. As empresas estão negociando com os seus... Negociando não, impondo, porque ninguém negocia com o trabalhador. O trabalhador não tem nenhum poder de barganha. O patrão impõe. Principalmente quando você tem um exército de reserva dessa natureza, com 13 milhões de pessoas nas portas das empresas, doidos para ter essa possibilidade de serem explorados. Fazendo qualquer negócio. Professor Marcelo Holanda, eu vou pedir aqui 2 imagens nos Estados Unidos, que é a referência do mundo capitalista. E na Califórnia, essas 2 cidades, como é essa cidade, resolveu reconhecer o vínculo trabalhista do Uber. E lá é a terra da exploração. Os Estados Unidos não alisa para ninguém. Coloca aí essas imagens aí, meu irmão. Daí, negócio é revista Época. Califórnia aprova lei que obriga as empresas Uber e Lyft a reconhecer vínculo empregatício com motoristas. Nós estamos falando da terra do desrespeito. Vamos para mais uma, tá aí. Uber terá que registrar seus motoristas, decide os senadores da Califórnia. Senhores, aqui é um exemplo seguido por esses bestas e idiotas aqui do brasileiros, que querem ver no exemplo norte-americano a solução para a nossa miséria, e lá eles estão buscando direitos que nós não queremos reconhecer aqui. Marcelo, qual a tua leitura? Primeiro, agradecer o convite, falar do prazer de estar aqui com todos, os debatedores, o público que nos assiste agora. Eu me assusto, Alfredo, que quando a gente percebe nos Estados Unidos a terra do liberalismo, né, reconhecendo a necessidade de direitos trabalhistas que abarquem os trabalhadores, no caso específico, que trabalham com o transporte. Enquanto isso aqui, a gente no Brasil, repetindo esse discurso de que a intervenção do Estado, ela atrapalha, de que ela é muito mais nociva do que salutar, ou então, candidato, hoje presidente, você falou muito bem, professora, que ele dizia dessa lógica que ele constrói na cabeça dele, não sei como, de ou trabalho ou direito, quando na verdade devem ser as 2 coisas, mais trabalho e mais direitos, porque as relações elas são desiguais, tá? O patrão e o empregado eles não trabalham no mesmo nível, não é isso? E historicamente isso que mais me assusta, quando a gente pensa e analisa, entendendo que determinados elementos já eram ou deveriam ser consolidados, os direitos trabalhistas, fruto de muita luta, de movimentos que vão desde os anos 10 do século passado, dos anos 20, as grandes greves de 1922. Então, a gente pensava que a CLT era algo consolidado no raciocínio da lógica da massa brasileira como um todo. A gente percebe que não, né? A gente percebe que não, que as relações elas vão se precarizando e que as pessoas estão naturalizando a precarização das relações de trabalho. Em nome da tecnologia, Carla Michele, nós não estamos também... Aliás, e há também uma precarização das forças de poder no Congresso Nacional. Não há um equilíbrio mais entre o protagonismo, né, que agora está todo para um lado. E esse protagonismo marcha nesse sentido de redução de direitos, como você bem lembrou, e a precarização do trabalho, além da tecnologia que vem aí excluindo muita gente do mercado de trabalho. Mas em casos como esse, por exemplo, de uma Uber, empresa multinacional que vem para cá para fazer a exploração óbvia do suor do motorista. Porque não é meu nem seu, não. Ele está vendendo um serviço mais barato do que o táxi. Mas, em contrapartida, ele está explorando de quem?
do trabalhador. Ele não está explorando da gente, ele está me dando um serviço mais barato do que a tarifa oficial do município, né? E eu não entendo porque o Roberto Cláudio queira botar uma taxa lá em cima, o motorista de táxi ganhar muito além do Uber, tanto que estão perdendo espaço no mercado, né? Para ter um preço que não é competitivo. Como é que você entende essa relação e como é que a gente encontra caminhos políticos e institucionais para tratar dessa matéria? Em relação ao serviço de táxi, Alfredo, o que é relatado aqui no Ceará é de que existe um controle, uma concentração muito grande desse serviço, né, e daí preços exorbitantes, né? Quando você tem uma concentração de mercado, isso permite lucros exorbitantes, né? Diferente de uma situação em que você tem uma liberdade maior e várias pessoas oferecem aquele serviço. Então, o Uber acabou o monopólio. Oferecendo. Acabou-se isso aí, né? Acaba oferecendo um outro serviço, mas aí ao custo, né, de uma penalização do trabalhador, né? Porque é esse trabalhador que não tem esse vínculo e que acaba sendo penalizado, inclusive do ponto de vista da remuneração, mas tem que se submeter a isso por causa da fila dos 13 milhões de desempregados. Agora, em relação às questões políticas, né, o que nós vemos é um Congresso majoritariamente empresarial, Alfredo. O que nós temos no Brasil, mesmo quando você pega, por exemplo, bancadas que representam setores como a educação, são os empresários da educação que estão lá, são os patrões que estão lá. Nós não temos uma representação de trabalhadores que nos permita trabalhar seriamente, discutir seriamente essas questões, percebendo o trabalhador como ser humano, como gente. Né, que era assim no século XIX, né, o liberalismo puro dizia, olha, deixa o capitalista à vontade, deixa o burguês à vontade, porque ele sabe gerar riqueza, ele vai conseguir gerar riqueza para a nação, e se ele tiver que explorar o trabalhador para isso, o trabalhador nasceu para ser explorado mesmo. Nós estamos voltando ao discurso da Revolução Industrial, da primeira revolução no século XIX, ou seja, estamos descendo vários degraus do nosso processo evolutivo. Nós estamos discutindo aqui o caso da Uber, mas isso está em todos os setores do mercado de trabalho. A situação hoje é de uma precarização cada vez maior. Sabe o que é que me espanta mais, Alfredo? O trabalhador legitimando esse discurso. Eu escutei de muitos trabalhadores no ano passado, inclusive porque trabalho com muita gente desse setor de serviço, que a flexibilização iria gerar condições de empoderamento do trabalhador. Escutei de trabalhador dizendo assim, agora eu vou poder negociar o meu horário de almoço, agora eu vou poder negociar minhas férias, eu vou poder tirar férias 3 vezes ao ano, eu vou negociar tudo com o meu patrão. Pergunte e esse se ele indivíduo fez hoje, isso até não, hoje. esse indivíduo hoje está desempregado. Porque depois do trabalho intermitente, ele foi considerado dispensável pela empresa. E quem permaneceu teve redução salarial. E agora também se estabelece que para aposentar você tem que trabalhar até os 60, 70 anos, como se tivesse empresa contratando quem tem mais de 40. Né? Isso também não existe. Que é uma outra questão muito grave, né? Essa questão da Previdência. Né? Alfredo, me permita arrematar essa discussão indo até para um campo mais romântico. O Gonzaguinha tem uma música que ele canta e que o Fagner também canta, que diz assim, o homem sem trabalho perde a sua honra, e sem a sua honra se morre, se mata. É aí que está a raiz da violência, para além da nossa discussão aqui sobre Uber. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo. Quando voltar, vamos tratar de uma prática corriqueira entre parlamentares, que é a rachadinha. Ele contrata alguém e vira sócio desse alguém. É uma forma indireta de enriquecimento criminoso. Voltamos já já. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje.
Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro. Eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$ 4,00, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindônibus, ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Conheça agora Best Sellers Blend PRS Vit. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Meu amigo, minha amiga, estamos de volta e vamos tratar da rachadinha. Prática comum, corriqueira, a bandidagem se instaura dentro do Legislativo. E isso é muito comum, eu acredito até nas prefeituras municipais também ocorra muito disso. Como é que consiste a história? Vem apenas para trabalhar no gabinete um CPF, esse CPF não produz nada e em favor dele é gerado um crédito mensalmente, como se trabalhando tivesse, e lá ele racha ou devolve quase que na integralidade ao parlamentar, ao vereador, ao deputado, ao prefeito, seja lá quem for, devolve o valor daquela remuneração. Nós vemos isso acontecer em vários e vários momentos da vida nacional, aqui em Fortaleza. Me lembro do Aonde É, Caçado, Leonelzinho Alencar e tantos outros, e é coisa comum. Perguntar aqui ao professor Marcelo Holanda, uma prática tão corriqueira, isso já não deveria ter sido abolido da vida nacional? Não deveria nem ter existido, na verdade, né, Alfredo? Mas, para além de tudo isso, me assusta, porque o discurso que leva esse grupo que hoje está ao poder é o discurso da nova política, a frase acabou a mamata, né? Acabou a mamata. E aí a gente percebe que não é bem assim, que a velha política, os velhos conchavos, a má política, ela não só não acabou, como fazia parte daqueles que diziam que ela iria acabar. A rachadinha, você fala em rachadinha, mas não é bem rachadinha não, porque a rachadinha pressupõe que seria na metade. Na verdade, tem casos que foram delatados. É a todinha. 10% ficava com a pessoa e o parlamentar ficava com 90%. Então, a velha política está estabelecida, enraizada naqueles que diziam em discurso que iriam trazer o novo. Carla Michele, os filhos do Bolsonaro conseguiram juntar, um filho deles conseguiu juntar ao Flávio um patrimônio invejável, milhões e milhões de reais em imóveis. O pai possui 2 casas e um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Né? Tudo bem, é parlamentar há 30 anos, é possível construir algum patrimônio, isso é factível. Mas os filhos não podem ter esse patrimônio tão pungente se não tem outra atividade além do parlamento e o tempo não permitiria essa construção. Fala-se muito que ele foi beneficiado por muitos crimes. Dentre eles, uma investigação que foi desenvolvida no âmbito do COAF, que identificou uma movimentação patrimonial incompatível com os recursos que ele recebia. Agora também se chega a outro filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador, um rapaz que tem uma língua, um problema de... Aliás, todos eles têm um problema na língua, dizem besteira além do limite, né? E cometem crimes. Volta aí a questão. Acabou-se a corrupção no Brasil? Chega do mimimi ou somos nós que continuamos com mimimi, agora estamos apontando o dedo para a família Bolsonaro como corrupta? O que dizer disso?
Na realidade, Alfredo, há vários estudiosos brasileiros que já analisaram esse fenômeno, né, de Raimundo Faoro e tantos outros, né, o Sérgio Buarque de Holanda, que falaram sobre esse fato de que no Brasil as elites elas se utilizam do Estado para atendimento das suas próprias necessidades, né? De política ninguém enriquece, Alfredo, isso é fato. Não tem como enriquecer exercendo uma atividade eletiva, uma atividade representativa. Não tem como acontecer. Você formar um patrimônio como dos filhos aí do presidente da República através de uma atividade eletiva, isso não acontece. Não tem como acontecer de maneira lícita. Então, já há denúncias no entorno disso, né? O motorista desaparecido para os órgãos de polícia, de inteligência do Estado brasileiro, mas facilmente identificado pela imprensa brasileira, né? Que conseguiu identificar o Queiroz, mas a polícia não consegue achar o Queiroz, né? A Rede Globo acha, mas a polícia não consegue achar o Queiroz, né? Então, já há denúncias nesse sentido, e isso diz respeito a um fenômeno que no Brasil foi chamado... na ausência de um termo melhor, de patrimonialismo, né? Porque o termo patrimonialismo foi criado para designar uma outra situação, mas no Brasil significa essa apropriação do Estado feita, reinventado. No Brasil nós demos um outro significado para a palavra patrimonialismo, né? Que é exatamente esse fato de que no Brasil esses indivíduos eles fazem uma confusão enorme entre o público e o privado. Sabe o que me impacta mais, Alfredo? É o fato de que o povo brasileiro foi às ruas quando vieram à tona fatos relativos a um partido no Brasil, o Partido dos Trabalhadores, né, e as denúncias aí envolvendo o ex-presidente Lula e membros da alta cúpula do PT, o povo brasileiro foi às ruas para exigir moralidade pública. E agora ninguém percebe, né, esse movimento da sociedade brasileira, a batida das panelas, né, mesmo com denúncias tão contundentes, né, um órgão do governo, o COAF, mostrando uma situação que não é uma situação que uma prática lícita permite, e ainda assim o silenciamento da sociedade brasileira. O que nos leva a pensar que essa questão da moralidade ainda é muito relativizada no Brasil, né? Então, assim, nós fazemos uma moralidade extremamente seletiva, né? Talvez as denúncias ligadas ao Partido dos Trabalhadores e à manifestação popular se devessem muito mais às questões econômicas do que propriamente às questões morais que dizem respeito à atividade pública no Brasil. Porque essas denúncias, elas se repetem. Uma outra coisa interessante também, dentro dessa perspectiva, eu estava acompanhando hoje pela manhã noticiários de operações ligadas ainda à Lava Jato, né, e que estão aí em pleno vapor. E é interessante, Alfredo, porque é uma operação que tem já aí um histórico, né, uma operação que dura já um tempo, e ela não consegue fazer com que os escândalos de corrupção cessem. Né? Então, nós temos a investigação, nós temos indivíduos... igual uma corda de caranguejo, você vai puxando, vai aparecendo mais. Então, assim, não serviu para educar, né? Não serviu para gerar condições para que a sociedade brasileira pudesse repensar essas questões. Meu pai dizia uma coisa que ficou na memória: o criminoso é uma pessoa otimista, porque ele tem a certeza de que ele não será alcançado. Né? Então, quando ele reitera no crime, ele tem a convicção de que ele não vai ser alcançado, que ele tem poderes acima do bem e do mal. E tem uma coisa interessante, assim, dentro dessa Operação Lava Jato, que são essas conversas vazadas aí, né, entre procuradores, entre o juiz Sérgio Moro, né, que nos leva a pensar que essas práticas são reiteradas exatamente porque os agentes eles têm a certeza de que a operação era com um destino certo, né? Tinha CPF certo, tinham pessoas certas que deveriam ser alcançadas pela operação. Os demais não seriam atingidos. Nós vamos tratar dessa questão dos vazamentos do Intercept Brasil no próximo bloco. Vou continuando nessa esteira aqui. Queria colocar aí umas fotos relativas ao caso Carlos Bolsonaro, o filho mais novo do presidente, que está aí denunciado. Depois de Flávio, Carlos Bolsonaro é investigado no esquema Queiroz. Eu acho que toda a família está aí. Se foi a primeira-dama, está aí, dona Michele. Quem dirá os filhos? Eu acredito que todos os Bolsonaros estejam aí. O próprio pai já disse que depositaram o dinheiro na conta da esposa por orientação dele. Ora, então bateu na porta do presidente da República. Vamos ver a outra imagem, vamos lá. Estadão, Carlos Bolsonaro é investigado por suspeita de empregar funcionários fantasmas. Empregar fantasma é porque o dinheiro ficava para ele, né? E o último assunto, vamos lá. Qual é o outro? Ministério Público investiga Carlos Bolsonaro por uso de funcionários fantasma. O Rachid do Carluxo. Eita, rapaz, que o negócio está feio demais. Bom, eu não quero que você comente o Rachid,
Mas o que é que a gente pode imaginar de um país em que o progenitor do clã transforma todos os seus filhos em políticos e dá lugar a todos na família para viverem à sombra do poder e às custas do Estado, como parasitas? E pergunto se esse exemplo é diferente do que a gente vê aqui no Ceará, onde o senhor Ciro Gomes botou o primeiro irmão, depois o segundo irmão, o terceiro irmão, uma irmã e por aí vai. Ô, Alfredo, eu vou ser objetivo. Quem é o nosso primeiro professor de qualquer coisa? São os nossos pais. Nosso primeiro professor de direito, nosso primeiro professor de sociologia, nosso primeiro professor de qualquer coisa que nós aprendemos, inicia-se em casa, com os pais, vem lá do berço. Então, quem foi que ensinou, quem foi o professor de política desses filhos do Bolsonaro? Bolsonaro. Eu quero ser objetivo, claro e concreto. Esses meninos aprenderam a rachadinha com o pai. Esses meninos aprenderam que com democracia não se resolve os problemas com o pai. Esses meninos dizem essas loucuras que dizem todos os dias porque ouviram isso de quem? Do pai. Então, eis aí o pater família. Não há dúvida. Carla Michele, que impressão se extrai até dessa fala do Antônio Carlos? Então, é exatamente essa relação, né? O Brasil estabeleceu essa relação, uma questão estrutural, e aí nós temos a reprodução disso nos estados, nos municípios. Então, é uma prática comum, Alfredo. Inclusive, é uma prática que é compartilhada por várias agremiações partidárias, né? Não é algo localizado num partido político de direita à esquerda. Nós temos nem foi inventado isso pela família Bolsonaro. Não foi inventado pela família Bolsonaro. Em história, a gente fala no início da República no Brasil, da República Velha, dos velhos costumes da política dos governadores, da política do café com leite, da história do coronelismo. Ele apenas vai adaptando-se ao tempo, mas as velhas práticas do coronelismo estão aí. As velhas práticas de entender-se dono do poder, aí estão. A família Bolsonaro é um exemplo claro de como esses vícios da velha política permanecem enraizados, estruturados na sociedade brasileira. Agora é interessante, assim, como a avaliação do povo brasileiro é relativa em relação a isso, né? Indignação seletiva. Em relação ao ex-presidente Lula, denunciaram o filho como se fosse dono da JF, né? Do grupo JF, como se fosse dono da Oi. Ferrari de ouro. Ferrari de ouro. Fizeram uma montagem com um carro, né, como se ele tivesse um carro que você vai para qualquer canto e aluga um carro daquele por uma hora, enfim, né, não precisa comprar o carro para poder usar o carro. E aí, na verdade, não tem nada a ver com ele, não. O cara não é ele, não. Ali nas fotos não tinha nada a ver com ele, né? Mas isso gerou um enfurecimento da sociedade brasileira, né? E agora você vê essas práticas se repetindo em relação ao presidente atual e não essa mesma indignação da sociedade brasileira. É isso que me estranha nesse momento. Uma permissividade muito grande. Com tudo isso que é denunciado no entorno da família Bolsonaro. O presidente da República que indica o seu próprio filho para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, sem saber nem o que é diplomacia, sem saber nem falar inglês, começa por aí. Imagine o que é diplomacia. Nem português, cara. Diplomacia de coisa. Aprendeu nem português ainda, né, professor? Não, ainda ele furou, ele perdeu esses anos na escola. Alfredo, o papai não canta o hino nacional brasileiro com margens flácidas. Então, por aí você tira o resto. Pois é, e nessa situação, tem um pessoal que fala de meritocracia e desrespeita, por exemplo, quem estuda uma vida inteira para estar no Instituto Rio Branco, para se preparar de fato para a diplomacia. Essas eram as pessoas que, em tese, estariam preparadas para ocupar um cargo dessa natureza de diplomata nos Estados Unidos. E não, vai dar um presente para o filho. Honestamente, corroborando com o que você está alegando, eu achava que o topo do conhecimento seria a carreira diplomática, né? Aquela que lhe obriga a você conhecer a realidade do seu país, contextualizá-la no mundo, ter a capacidade de fazer a interlocução entre os diversos povos, a interlocução comercial, cultural, né? Política, enfim, né? Da geopolítica da guerra e tudo mais. Aqui no Brasil virou um discurso de bodega e o Instituto Rio Branco virou nada. Antônio Carlos,
Você não pensava num Brasil melhor, não? Sim, Alfredo. Eu nunca pensei que seria tão ruim. Que nós chegássemos a esse nível. Porque, olha, telespectador, eu esqueci de falar ainda alguma coisa. Recentemente, agora, há 2 dias, o filho do Bolsonaro vai visitar o pai no hospital com uma arma à mostra aqui, uma pistola. Eles são milicianos. E aprenderam isso com quem? Com o pai. O professor de milícia deles é o pai. Me processa, presidente Bolsonaro, pelo que eu estou dizendo. Me desmente, presidente Bolsonaro, do que eu estou aqui dizendo. Então, esses meninos são o espelho, 4 espelhos a refletir maldades que aprenderam com o papai Bolsonaro. A cria e a criatura. A cria e a criatura. Mais ou menos isso. Bom, vamos a mais um intervalo. Quando voltarmos, nós vamos tratar de um escândalo. O Ministério Público Federal, Força Tarefa e o juiz Sérgio Moro estão aí a cometer toda sorte de iniquidades, fazendo prevalecer a sua visão de mundo e utilizando a legislação e a força do Estado contra os cidadãos e contra presumíveis criminosos. Antes disso, para a gente encerrar esse bloco, vamos ficar aqui com a charge de Sival Einstein. Vamos dar uma olhada aqui. Pronto, aí a família rachadinha, né? Milhões que se transformam em apartamento, que se transformam em bens, tá? Disso aqui ninguém viu da família do Lula. Eu admito até que a família do Lula tenha também feito muito esquema, mas desse nível, com tanta documentação, não se viu ainda. Pode ser que amanhã a gente veja, mas até agora, só a Ferrari de ouro que não era dele, a sociedade na JBS... Mas isso quer dizer que nunca na história da República Brasileira você teve nada disso. Nunca na história da República Brasileira você teve um presidente cuja família imputasse uma situação como essa. Eu não vi ainda. Vamos ao intervalo, voltamos já. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro. Eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$4, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindiúnibus, ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Conheça agora Best Sellers Blend PRS VIT. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Agora nós vamos tratar de uma questão seríssima. Para isso, vamos ter aqui
os ilustres debatedores, pessoas da mais alta qualidade, Marcelo Holanda, professor de História, Carla Michele Quaresma, cientista política. E, aliás, é a única coisa bonita no programa. E Antônio Carlos Magalhães, não. Antônio Carlos Fernandes, o florido Antônio Carlos Fernandes. Bom, vamos para o enfrentamento, que aqui o negócio aqui como que diz aqui, o bicho vai pegar. A Lava Jato fez operações contra a filha de um investigado simplesmente no intuito de forçar com que o investigado se entregasse. Vai atrás de um inocente deliberadamente, ameaça o neto, a filha dessa senhora, o filho dessa senhora, de 7 anos, de serem mantidos confinados no Brasil para evitar a extradição deles com recolhimento de passaporte, para evitar que a família se reunisse fora do Brasil, já que o investigado pela Lava Jato era um cidadão de dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa. Bom, não vou dizer aqui que o cara que fugiu do Brasil fosse um santo, que eu não sei. E, pelo convencimento da Lava Jato, ele é, de fato, um criminoso. Apropriou-se de recursos da Odebrecht, e Odebrecht via Petrobras. Aliás, me causa perplexidade que o Moro tenha soltado o Marcelo Odebrecht e nunca tenha prendido o pai do Marcelo, e tenha soltado 200 executivos da Odebrecht e esteja atrás de um caboclo que tenha 2 milhões de dólares, uma merreca comparado aos valores que tem aí da Odebrecht. Bom, o fato é que é o seguinte, o The Intercept Brasil, um site, um noticioso que teve acesso a diálogos mantidos pelo Ministério Público Federal, notadamente da Força Tarefa, expõe para a sociedade tratativas pouco republicanas, criminosas, a ponto do juiz Sérgio Moro ter sido convencido a praticar um delito pela Força Tarefa para obrigar, chantagear um criminoso a se entregar. Antônio Carlos, que diabo de direito é esse que nós temos no Brasil, onde o juiz comete crime, onde o Ministério Público comete crime e onde o CNJ, onde o STF fica calado? Exatamente, Alfredo. Não é direito. Não é direito, não é Estado de Direito. Porque no Estado de Direito há um tratamento isonômico para todas as pessoas. Eu não desejo ao mais humilde, ao mais simples cidadão brasileiro que, se acaso chegar às malhas da justiça, que receba o tratamento que o ex-presidente Lula recebeu. Não porque é ex-presidente, porque é um cidadão. Não, mas esse caso não diz respeito a Lula. Esse caso diz respeito a um executivo da Odebrecht, que tem nacionalidade luso-brasileira, que fugiu no primeiro momento, foi para Lisboa e lá ficou, né, para evitar a legislação brasileira. Você pegue pela Lava Jato, ficou por lá. Discute-se que ele tem 2 milhões de dólares em conta e que, para evitar ou para forçar que ele se entregasse, iriam constranger a filha para 2 coisas: devolver esses 2 milhões e para ele vir se entregar no Brasil. Dizer onde está o pai também. Dizer onde está o pai. Olha, é porque eu comecei, Alfredo... Uma chantagem. Sim, sim. Eu comecei fazendo este raciocínio assim para dizer do dirigismo da Lava Jato. Ninguém pode ser contra a apuração de irregularidades. Não. E querem confundir isso. Não querem acabar com a Lava Jato. Não. Ninguém quer acabar com a Lava Jato. A gente quer que a Lava Jato dê a todos os investigados a isonomia processual que o direito recomenda. Agora eu vou aqui para outra marmota. Da onde é que existem esses poderes de Lava Jato? Porque no nosso ordenamento jurídico não é um juízo de primeiro grau que tem esse poder de interferir em decisões como a gente está vendo. Tá? O senhor foi confiado ao senhor Moro um soberanismo legal que emparedou até o STF. Parece que eles possuem no bolso do paletó a vida pregressa dos senhores ministros e estejam também chantageando os senhores ministros. Alfredo, é porque existe o poder e o abuso do poder. O ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro de Bolsonaro, atuou muito mais fora do poder, com o abuso do poder,
do que com o poder legítimo que o cargo lhe confere. Eis a questão, Alfredo Marques. A cientista política Carla Micheli, isso só acontece porque a sociedade garante o suporte ideológico, político, que foi às ruas apoiar a caça às bruxas do Moro, tá? Que nos levou a um período inquisitório, né? Como se vivêssemos na Santa Inquisição, e nos remeteram à Idade Média. Direito para que direito? Se ali só tem bandido. Então você pré-julga e confia no agente do Estado como se ele tivesse a infalibilidade. Alfredo, eu acho que houve essa exaltação da imagem do juiz Sérgio Moro, né? Os meios de comunicação, de uma maneira geral, trabalharam a imagem de um herói como se realmente ele fosse o grande responsável pelo combate à corrupção no Brasil, né? E as denúncias recentes do Intercept mostram que tudo era uma ação muito dirigida, né? Tinha um endereço certo, tinha um CPF certo, né? A ação ela tinha como propósito desmantelar um governo, né? E criar condições para que essa oposição, hoje representada pelo presidente Bolsonaro, chegasse ao poder. Então, as denúncias elas mostram claramente que houve esse movimento orquestrado. Isso se assemelha muito, Alfredo, a um tribunal do crime, né? Parece assim que eles caminham à margem da legalidade, né? Eles criam uma série de convicções, elegem o Eu acho que o Comando Vermelho age de um. forma a ormetar uma sociedade italiana daquelas, né? De mafiosos que estabelece os critérios e vale tudo. Exatamente, né? Elegeram o inimigo, né? E as práticas necessárias para combater esse inimigo. Então, isso se assemelha muito a um tribunal do crime, né? É uma prática extremamente perversa, uma prática extremamente nociva para os valores republicanos, para os valores democráticos. O cidadão brasileiro tem que ter em mente que isso pode se estender a qualquer indivíduo no Brasil, né? O que acontece de maneira indiscriminada, né, com indivíduos que ocupam uma posição importante, são agentes do Estado, né? Representam a nossa legislação, representam as nossas armas. E quando há esse tipo de perseguição, nós precisamos entender que isso pode ser extensivo a qualquer cidadão brasileiro. Qualquer um de nós pode estar à mercê de uma situação dessas, né? De ser levado a um julgamento que não segue minimamente critérios de justiça, critérios de legalidade, né? Não permitindo ao indivíduo a condição de uma ampla defesa, né? De um julgamento claro, com a celeridade tão grande, Alfredo, que muitas vezes é claro que a gente deve exigir celeridade da justiça, mas a justiça ela tem um tempo para acontecer, né? Como é que talvez o julgamento, aí o professor Antônio Carlos pode me ajudar nesse sentido, tenha sido o julgamento mais rápido da nossa história, o julgamento do ex-presidente Lula, né? Então, como é que você dá tempo para as coisas serem apuradas, serem devidamente trabalhadas e estudadas, para que, de fato, você tenha consciência que você está privando o indivíduo de liberdade? Então, isso é algo muito sério, né? Sem muitas vezes respeitar o processo, sem respeitar a possibilidade desse indivíduo recorrer à última instância, né? Então, é algo muito sério, o cidadão deve ter em mente que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Vamos observar aqui registros da imprensa nacional acerca do que nós estamos falando. Vamos dar uma olhada aí. Lava Jato mandou agentes truculentos e com metralhadoras à casa com criança de 7 anos, constrangendo, ameaçando a mãe, dizendo, olha, isso aí vai impactar no seu filho, neto do acusado. A mãe não tem nada a ver, não cometeu nenhum crime, muito menos a criança. É um absurdo a gente perceber que, nesse caso, e em outros casos da Lava Jato, a justiça não está fazendo justiça, a justiça está fazendo vingança. E a justiça não pode fazer vingança. O Estado Democrático de Direito não permite isso. E aí a gente percebe uma outra coisa, que é o quanto, historicamente, no nosso país, a lei, a justiça nem sempre está do lado daquilo que é moral, nem sempre está do lado daquilo que é ético. Muitas vezes, o moral e o ético perpassam a margem daquilo que é a lei. Vou aqui fazer uma outra provocação. Coloca aí a outra imagem aí, enquanto a gente vai aqui para uma outra provocação. Marcelo, pronto, aqui. O Intercept diz, intercepta ela. Isso fazendo referência à filha do acusado, que é uma forma de constranger o criminoso, o suposto criminoso, a se entregar. Que é uma barbárie isso. Bom, vou aqui fazer uma provocação. Essas experiências autoritárias não nos remetem a eventos vividos e que ficam marcados na inteligência coletiva do mundo, como a experiência do fascismo, do nazismo e outras experiências autoritárias, até as experiências socialistas que revelam a necessidade do autoritarismo para
realizar aquele objetivo principal? A história, Alfredo, ela não é um vagão que percorre um trilho em linha reta. Os caminhos são muitas vezes tortuosos, na maioria das vezes são tortuosos, e ele é feito do ir e vir. Avanços e retrocessos. Nós estamos vivendo um claro momento de retrocesso no Ocidente como um todo e no Brasil. Nós estamos andando de maneira perigosíssima, de mãos dadas com o fascismo, com o autoritarismo, com a diminuição do Estado Democrático de Direito, e a gente se assusta. Eu, como historiador, me assusto percebendo o quanto os anos 60 e 70 aqui no nosso país, eu me refiro à ditadura civil-militar, o quanto o Estado Novo, varguista, ele está próximo de nós em pleno século XXI. Bom, eu já estou aqui em ritmo de encerramento, queria ir a gente encerrando aqui com as opiniões derradeiras de vocês. Vamos lá, Carla. Alfredo, eu só queria dizer o seguinte, eu acho que isso é muito importante, né? Porque há uma discussão aí em torno do que a Lava Jato produziu, né? Do combate à corrupção. Mas eu queria propor uma reflexão para a sociedade brasileira sobre o agir ético. O agir ético, ele impõe que, para se alcançar um objetivo ético, primeiro, o agente deve ser ético e ele deve se utilizar de meios éticos. Não é para fazer com que a pessoa diga a verdade que eu posso me utilizar de meios que não sejam éticos. Eu não posso me utilizar da violência, eu não posso me utilizar de uma posição privilegiada no Estado para alcançar um objetivo ético. Então, o agir ético, ele impõe que, para se alcançar objetivos éticos, você tem que se utilizar de meios éticos e o agente tem que ser ético. Então, é isso que eu proponho, essa reflexão que eu proponho para a sociedade brasileira. Alfredo, mais uma vez, obrigada pelo convite e obrigada a todos vocês de casa que nos acompanham nesse momento. Professor Marcelo. Antes de mais nada, agradecer ao debate, agradecer o convite, dizer que estou à disposição para outros momentos. Só complementar a reflexão da professora, aquilo que eu falava anteriormente. A gente tem que pensar, perceber e refletir que o Estado ele não está aqui para fazer vingança. O Estado está aqui para fazer justiça com todos os cidadãos. Meu querido amigo, o florido Antônio Carlos. Alfredo, coincidentemente, eu tenho um neto de 7 anos de idade. A idade dessa criança foi mostrada aí. Eu fico imaginando, professores, o pavor, o terror dessa criança, vendo a sua casa cercada por policiais federais armados e chamando o nome da mãe dessa criança, sem ele entender, porque com 7 anos não dá para ele entender o que é que se passa. Quer dizer, a que ponto nós chegamos, meus senhores? E o professor e a Carla falam muito bem. Nós já estamos para além do fascismo, para além do autoritarismo, para além do absurdo. É preciso o povo brasileiro dar um freio nisso que está acontecendo. Como eu não sei, já tentei de todas as maneiras agir como cidadão, não consegui. Não interditaram o louco. Não interditaram o louco como eu pedi. Agora, o juiz, em outras palavras, diz que ele só pode ser apiado do poder por um processo de impeachment, portanto, ter cometido crimes de responsabilidade. E aí eu digo para a sociedade, se você pegar a Lei 1079 de 50, que trata dos crimes de responsabilidade, que tipifica os crimes de responsabilidade, Bolsonaro já incidiu em praticamente todos os artigos desta lei. O que é que está faltando? Por que o pedido de impeachment, que já se encontra na Câmara dos Deputados, não caminham? Antes do debate, o professor me falava do aspecto político do impeachment. Um abraço para todos. Alfredo, mais uma vez, muito obrigado. Bom, nós continuamos essa conversa noutra oportunidade. Você de casa, se lembre que tem os flashes da programação. O programa Alfredo Marques se reproduz em vários flashes ao longo da programação, 2 da tarde, 4 horas, e às 6 da noite, e às 8 da noite, a reapresentação do nosso programa. Na sequência deste primeiro momento, você fica com Bosco Farias, tratando tudo de futebol. Forte abraço, até amanhã.